Continuação de Gênesis desde a criação. Se você não assistiu o vídeo 1 e 2, vou deixar os links na descrição e no primeiro comentário para você acompanhar esta linda história. Vamos lá! A grande torre dos homens. Passaram-se muitos anos. Os filhos de Noé tiveram muitos filhos. E os filhos destes cresceram e tiveram mais outros. Logo havia muita gente na terra. Uma dessas pessoas era bisneto de Noé, chamado Nimrod. Ele era um homem mau que caçava e matava tanto animais como gente. Nimrod fez-se também rei sobre as outras pessoas. Deus não gostava de Nimrod. A Torre de Babel. Todos naquele tempo falavam apenas uma língua. Nimrod quis que todos ficassem juntos, para que pudesse governá-los. Sabe o que ele fez então? Mandou que construíssem uma cidade com uma grande torre. Pode vê-los no desenho, fazendo tijolos. Jeová Deus não se agradou desta construção. Deus queria que as pessoas se espalhassem e vivessem em toda a terra. Mas elas disseram: vamos, façamos uma cidade e uma torre tão alta que tocará nos céus. Assim ficaremos famosos. Aquelas pessoas queriam honrar a si mesmas, não a Deus. Por isso Deus impediu que construíssem a torre. Sabe como fez isso? Fez com que todos de repente falassem línguas diferentes, e não apenas uma. Os construtores não se entendiam mais. Por isso, o nome da cidade ficou sendo Babel ou Babilônia, que significa confusão. Aquele povo começou então a afastar-se de Babel. Grupos de pessoas que falavam a mesma língua passaram a viver juntos em outras partes da terra. Abraão, amigo de Deus. Um dos lugares onde as pessoas moravam após o dilúvio chamava-se Ur. Tornou-se uma cidade importante com belas casas. Mas o povo dali adorava deuses falsos. Foi assim que fizeram também em Babel. O povo de Ur e de Babel não era igual a Noé e seu filho Sem, que serviam a Jeová. Noé morreu por fim, 350 anos após o dilúvio. Foi apenas 2 anos mais tarde que nasceu o homem que você vê aqui no desenho. Ele era uma pessoa muito especial para Deus. Seu nome era Abraão. Ele morava com sua família naquela cidade de Ur. Certo dia, Jeová disse a Abraão: saia de Ur e de seus parentes, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Será que Abraão obedeceu a Deus, abandonando todos os confortos de Ur? Sim, obedeceu. Foi porque Abraão sempre obedeceu a Deus que ele ficou conhecido como amigo de Deus. Alguns da família de Abraão saíram com ele quando partiu de Ur. Seu pai, Tera, foi junto, e também seu sobrinho Ló. E, é claro, também a esposa de Abraão, Sara. Eles chegaram então a um lugar chamado Harã, onde Tera morreu. Estavam longe de Ur. Pouco depois, Abraão e os de sua casa saíram de Harã e chegaram à terra chamada Canaã. Ali Jeová disse: esta é a terra que darei aos seus filhos. Abraão ficou em Canaã e viveu em tendas. Deus passou a ajudar a Abraão, e este veio a ter muitos rebanhos de ovelhas e de outros animais, e centenas de servos. Mas ele e Sara não tinham filhos. Quando Abraão tinha 99 anos, Jeová lhe disse: prometo-lhe que você se tornará pai de muitas nações. Mas como isso podia ser, já que Abraão e Sara eram então velhos demais para ter filhos? Deus prova a fé de Abraão. Vê o que Abraão está fazendo. Ele está com uma faca, e parece que vai matar o filho dele. Por que faria isso? Primeiro, vejamos como Abraão e Sara obtiveram seu filho. Deve lembrar-se de que Deus prometeu a eles um filho. Mas isso parecia impossível, porque Abraão e Sara já eram velhos. Todavia, Abraão cria que Deus pudesse fazer o que parecia impossível. Então, o que aconteceu? Depois da promessa de Deus, passou-se um ano inteiro. Daí, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, eles tiveram um menino chamado Isaque. Deus havia cumprido sua promessa. Mas quando Isaque ficou mais velho, Jeová provou a fé de Abraão. Chamou Abraão. E Abraão respondeu: estou aqui. Então Deus disse: tome seu único filho, Isaque, e vá a um monte que lhe mostrarei. Mate ali seu filho e ofereça-o como sacrifício. Como Abraão ficou triste com essas palavras, porque amava muito seu filho. E você precisa lembrar-se de que Deus havia prometido que os filhos de Abraão morariam na terra de Canaã. Como podia ser assim se Isaque morresse? Abraão ficou sem entender, mas ainda assim obedeceu a Deus. Quando Abraão chegou ao monte, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar que construiu. Tirou então a faca para matar seu filho. Foi então que o anjo de Deus chamou: Abraão, Abraão. E Abraão respondeu: estou aqui. Não faça mal ao rapaz, disse Deus. Agora sei que você tem fé em mim, porque não me negou seu único filho. Quão grande era a fé que Abraão tinha em Deus.
Ele acreditava que nada era impossível a Jeová, e que Jeová até mesmo podia ressuscitar Isaque dentre os mortos. Mas Deus realmente não quis que Abraão matasse Isaque. Por isso, Deus fez que um carneiro ficasse preso em alguns arbustos ali perto, e mandou que Abraão o sacrificasse no lugar de seu filho. A esposa de Ló olhou para trás. Ló e sua família moravam com Abraão na terra de Canaã. Certo dia, Abraão disse a Ló: "Não há aqui bastante terra para todos os nossos animais. Por favor, vamos separar-nos. Se você for para um lado, eu irei para o outro lado." Ló olhou bem aquela terra. Viu que uma parte muito linda do país tinha água e muito pasto para os seus animais. Era o distrito do Jordão. Ló mudou-se para lá com sua família e seus animais. Finalmente ficaram na cidade de Sodoma. O povo de Sodoma era muito mau. Isso perturbou Ló porque ele era homem bom. Perturbou também a Deus. Por fim, Deus mandou 2 anjos para avisar Ló de que ia destruir Sodoma e a cidade vizinha de Gomorra, por causa de sua maldade. Os anjos disseram a Ló depressa: "Tome sua mulher e suas 2 filhas e saia daqui." Ló e sua família demoraram-se um pouco, de modo que os anjos os pegaram pela mão e levaram para fora da cidade. Um dos anjos disse: "Corram para salvar a vida. Não olhem para trás. Corram para os morros para não morrer." Ló e suas filhas obedeceram, fugindo para longe de Sodoma. Não pararam e não olharam para trás. Mas a esposa de Ló desobedeceu. A certa distância da cidade, ela parou e olhou para trás. A mulher de Ló tornou-se então uma coluna de sal. Vê onde ela está aqui no desenho? Podemos aprender disso uma boa lição. Mostra que Deus salva os que lhe obedecem, mas os que não obedecem perdem a vida. Isaque obtém uma boa esposa. Sabe quem é a moça neste desenho? O nome dela é Rebeca. E o homem que vai ao seu encontro é Isaque. Ela vai tornar-se esposa dele. Como aconteceu isso? Acontece que Abraão, pai de Isaque, queria uma boa esposa para seu filho. Não queria que Isaque se casasse com uma mulher de Canaã, porque aquelas pessoas adoravam deuses falsos. Por isso, Abraão chamou seu servo e disse: "Quero que volte para lá onde moram meus parentes, em Harã, e busque uma esposa para meu filho Isaque." O servo de Abraão tomou logo 10 camelôs e fez a longa viagem. Chegando perto do lugar onde moravam os parentes de Abraão, ele parou junto a uma fonte. Já era tardinha, hora em que as mulheres da cidade iam buscar água. O servo de Abraão orou então a Jeová: "Faça com que a moça que apanhar água para mim e meus camelôs seja aquela que escolheu como esposa para Isaque." Pouco depois, Rebeca foi buscar água. Quando o servo pediu que lhe desse de beber, ela o atendeu. Daí, ela foi e tirou bastante água para todos os camelôs sedentos. Era muito trabalho, porque os camelôs bebem bastante água. Quando Rebeca acabou, o servo de Abraão lhe perguntou como se chamava seu pai. Perguntou também se podia pernoitar na casa deles. Ela respondeu: "Meu pai é Betuel, e há lugar para você pernoitar conosco." O servo de Abraão sabia que Betuel era o filho do irmão de Abraão, Naor. Por isso, ajoelhou-se e agradeceu a Jeová por guiá-lo até os parentes de Abraão. Naquela noite, o servo de Abraão contou a Betuel e ao irmão de Rebeca, Labão, porque havia ido lá. Ambos concordaram que Rebeca fosse com ele e se casasse com Isaque. O que respondeu Rebeca, quando lhe perguntaram sobre isso? Ela disse: "Sim, quero ir." De modo que logo no dia seguinte, montaram nos camelôs e começaram a longa viagem de volta a Canaã. Chegando lá, já era tardinha. Rebeca viu um homem andando pelo campo. Era Isaque. Ele se alegrou de ver Rebeca. A mãe dele, Sara, havia morrido apenas 3 anos antes, e ele ainda estava triste. Mas agora Isaque passou a amar muito Rebeca e ficou novamente feliz. É aí, está gostando da história? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a terceira parte desta história incrível. Não esqueça de compartilhar e abençoar a vida de alguma pessoa. Deus abençoe sua vida.